de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes nessa noite de sábado, né, conectados nos canais da Rede Amigo Espírita para mais um encontro do estudo do Evangelho de Lucas à luz da doutrina espírita, né, dando continuidade a esse estudo maravilhoso que vem sendo realizado todos os sábados à noite. E eu agradeço aqui a presença de todos, né? A gente está vendo que o pessoal já está entrando, né? Já estão deixando mensagens, né? Nossos irmãos e irmãs dos NEPs espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Que sempre frequenta nossos encontros, a Fátima, a Rosana, né? E tanta gente querida aqui, Tereza, Marli também aparecendo, Silvia, né? A Iris, ou seja, muitos corações unidos no propósito de aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita e especificamente sobre o Evangelho de Lucas. Né? Eu me chamo Emanuel Silvestre, sou do NEP Regeneração, aqui do Recife, né, Pernambuco. Hoje a gente está com um convidado mais que especial, né, que é o Eduardo Tadeu. Ele é do NEP Emmanuel de São Paulo. É um NEP muito especial, porque é um NEP que também frequenta o Saulo, né? O Saulo, que é o organizador dos Evangelhos por Emmanuel. Então, já agradecemos aqui a presença dele. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente, né? Vai falar um pouquinho sobre ele, sobre o NEP do Emmanuel, o NEP Emmanuel, né, de São Paulo. E, mais uma vez, agradecendo aqui a presença de todos que estão conosco. Antes de iniciar, né, propriamente dito, vamos fazer aqui rapidinho uma descrição de tela, né, direcionando esse momento para os nossos irmãos e irmãs que nessa encarnação estão passando pela experiência, né, da deficiência visual. Então, eu me chamo Emanuel, como já falei, sou um homem branco, uso óculos, careca, tenho barba, estou com uma camisa de cor preta e atrás de mim tem uma porta do meu lado esquerdo e uma cortina azul claro do lado direito. E do meu lado, né, do outro lado da tela, está o nosso irmão Eduardo. Ele é um homem branco também, usa bigode, tem os cabelos lisos, curtos, e ele tá atrás dele tem uma estante com livros, tem um quadro, né, de Jesus, tem uma porta, tem um relógio também na parede. É como se fosse um escritório. Ele está no escritório dele fazendo a transmissão. E essa foi a nossa, né, descrição de telas. Mais uma vez, dou boas-vindas, né? E boa noite a todos que estão aqui. O Lucas Oliveira está chegando, Fatinha também, né? Fátima, Olívia, Wayne, Alda, né? Que sempre está aqui presente conosco. E agora, antes da gente passar a palavra para o Eduardo, a gente só vai apresentar, né, a perícope da noite, que é, dando continuidade ao estudo, é a perícope A Cura de um Leproso, né? O capítulo 5 de Lucas, que vai do versículo 12 até o versículo 16. E eu passo agora a palavra para o Eduardo, para ele se apresentar, né, falar um pouco sobre ele. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Tadeu Brite. Trabalho aqui em São Paulo, tenho uma loja aqui em São Paulo. Frequento o NEP Emmanuel desde praticamente da sua fundação, quando ele iniciou-se ali no Museu Espírita aqui em São Paulo. E mais assim, assiduamente, depois quando ele se tornou online, hoje ele é um NEP online, realizado quinzenalmente, todas as sextas-feiras, né? Em que nós temos ali a oportunidade de, numa sala com praticamente 30 pessoas, ali reunidos e estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus. É um NEP que é dirigido pelo nosso irmão Saulo, que com muito carinho ali nos recebe e nos vai orientando para que a cada momento a gente vá crescendo um pouco mais no entendimento do Evangelho de Jesus. Na noite de hoje,
Quero agradecer a presença de todos vocês, a oportunidade que o Reinaldo e que toda a equipe da Rede Amigo Espírita, gente, vocês não fazem ideia de quanta gente está atrás da gente aqui para fazer com que isso aconteça. Então, o meu agradecimento de coração a todas essas pessoas, ao nosso irmão Rinaldo, ao meu irmão de hoje, de acompanhante aqui, de sustentação, ao Emmanuel, por estar aqui me oferecendo esse carinho da noite, na sustentação dos nossos trabalhos. Eu espero realmente aqui poder trazer para vocês que estão aqui nos escutando aquilo que o Evangelho trouxe para o meu coração, a felicidade que ele construiu dentro do meu coração. Eu espero que a gente hoje consiga compreender e entender um pouco essa perícope, que é uma perícope muito linda, né? Que é a cura de um leproso. E passo então agora para o nosso irmão Emmanuel, que ele vai fazer algumas considerações antes que a gente faça a prece de abertura, né? Isso. A gente vai fazer a leitura da perícope, né, na íntegra, antes de iniciar o estudo. E, bem lembrando aqui, como o Eduardo trouxe, né, agradecer a oportunidade, né, trazida pela equipe da Rede Amigo Espírita, que está nos bastidores, ao próprio irmão Rinaldo, que confiou nessa tarefa de estarmos aqui, o substituindo enquanto ele está, né, aproveitando, sim, as suas férias merecidas com sua família, e dizer que é uma honra poder estarmos aqui unidos e reunidos, conectados no estudo do Evangelho de Lucas, que é um estudo do NEP Honório Abreu, né, que é um NEP virtual. Vejam que interessante, surgiu numa época da era virtual, estamos aqui conectados. Mais algumas pessoas, né, a Simone, a Maria de Fátima, a Léa também aqui, o Wilson, Lili Domingos também está presente, e é isso. Vou devolver a palavra para o Eduardo, para ele fazer a prece de início, em seguida a gente lê a perícope e começa o estudo. Vamos nos concentrando. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tendem a lançar entre nós a desunião e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurem alguns deles induzir-se aqui, fazem não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Perseverai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconhecemos a vossa influência salutar. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Graças a Deus, assim seja. Bem, a perícope de hoje, do nosso estudo, é a cura de um leproso. Essa perícope também tem em Mateus e em Marcos. E em Lucas fica no capítulo 5 e vai do versículo 12 ao versículo 16. E a perícope fala o seguinte: e aconteceu que, enquanto ele estava em uma das cidades, eis que um homem cheio de lepra, ao ver Jesus, prosternando-se, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra afastou-se dele. E ordenou-lhe não dizer a ninguém, mas disse: depois de partir, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, em testemunho para eles. Difundia-se aí mais a palavra a respeito dele. Muitas turbas se reuniam
para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Ele, porém, estava se retirando aos lugares ermos e orando. E agora a palavra para o nosso irmão Eduardo. Muito obrigado, Emmanuel. Bom, eu sempre que faço algum tipo de estudo, gente, eu gosto muito de contextualizar. Então, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para que a gente possa estabelecer uma contextualização. Eu vou contextualizar o estudo dessa perícope a partir de Lucas, afinal de contas, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Lucas, e também a partir do Evangelho de Mateus. Só que para isso, eu preciso pelo menos criar um certo arcabouço de informações para que a gente possa ali sedimentar um pouco sobre o estudo dessa perícope. Porque entrar assim, vamos dizer, direto em cima dela, poderia ser um pouco imprudente da nossa parte, porque existem condições para que aquilo aconteça. Existem momentos dentro do Evangelho para que aquela perícope entre em ação, para que aquele sinal seja ali validado, para que aquilo realmente possa despertar nos nossos corações a importância da mensagem que ali está contida. Vamos então conversar um pouco sobre o Evangelho e os evangelistas. Vamos então recordar algo que já foi aqui estudado e que nesse nosso estudo de hoje poderá nos ajudar a uma melhor compreensão dos acontecimentos. O Evangelho de Lucas, ele é escrito em grego koiné. Nosso irmão Lucas era sírio e a sua cidade natal era a cidade grega de Antioquia. Escreveu o terceiro Evangelho sinóptico e os Atos dos Apóstolos, que foram ambos escritos por Lucas. Escreve ambos para o excelentíssimo Teófilo, também já aqui estudado, que também pode ser traduzido como amigo de Deus. Ou seja, o Evangelho de Lucas, ele ouve de outros que ali presenciaram, que tiveram ali contato com Jesus. Ele possivelmente deve ter ouvido muitas coisas de Paulo, com quem ele teve muito contato, inclusive foi através de Paulo que ele escreve Atos dos Apóstolos, né? Ele deve ter tido muito contato com Pedro, deve ter tido muito contato com João, e principalmente, gente, imagina-se que ele tenha tido muito contato com Maria. Então, o evangelho dele, como ele mesmo coloca, tanto no início do Evangelho de Lucas, quanto no Atos dos Apóstolos, ele escreve para alguém. Ele faz uma cronologia. O Evangelho de Lucas ele é muito cronológico. E como ele escreve em grego, ele escreve mais ao nosso estilo, ao estilo ocidental, né? Então, o seu Evangelho começa em Cafarnaum, indo até o Calvário, a crucificação de Jesus. Ele é, portanto, como uma grande viagem. Segue, portanto, uma ordem mais ou menos cronológica, como eu já aqui comentei, né? Mas ao estilo ocidental, portanto, é até muito mais fácil de nós ocidentais entendermos. É um evangelho mais fácil da gente estudar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, a gente utiliza ele aqui nos nossos estudos porque ele atende a todos os públicos. Ele é um evangelho mesmo escrito para nós, ele é bem muito ocidental, ele é muito cronológico, né? Já Mateus é bem diferente. Mateus, já o seu evangelho, é um evangelho temático. Mateus escreve para os judeus. Deus escreve para os judeus. Nessa escrita temática, há uma forte preocupação de Mateus em demonstrar que Jesus era o Messias tão esperado, o Messias que haveria de vir, né? Jesus seria o ungido, o Filho de Deus, aqui entendido por Mateus, no sentido estrito sensu, né? No sentido mais estrito dessa palavra, Filho de Deus. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. Mas a forma como o nosso irmão Mateus utiliza aqui é muito ali na origem judaico, né? Judaico-cristão. E essa origem ali do Filho de Deus, ele tem um sentido muito mais da ideia daquele que cumpre pelo menos quando a gente chegar a conversar ali, as 7 bem-aventuranças elencadas no capítulo 5 do seu evangelho, cuja última dela, né, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É nesse sentido, filho de Deus, que nós vemos ali Mateus muitas vezes utilizar esse termo no seu evangelho. É um termo mais estrito sensu, mas também é muito bonito, é muito didático, né, da personalidade ali do Cristo, né? No início do seu evangelho, Mateus ele se preocupa com a temática descendência. Ele fala da pessoa de Jesus. Mateus, então, procura demonstrar aos judeus
uma genealogia de Jesus, para atender às escrituras que mencionavam de onde haveria de vir o Messias. Ele parte de Davi, chegando até José, marido de Maria. Se a gente lembrar, vocês já estudaram ali, existem 14 descendências, depois mais um grupo de 14 descendências, e um outro grupo de 14 descendências, formando a tríade, e ali a vinda do Cristo, né? Conforme era profetizado. Então, de uma certa maneira, o Evangelho de Mateus, ele começa com essa genealogia, exatamente para apresentar aos judeus, olha, este é aquele que deveria de vir deste ramo forte, do ramo de Davi. Lucas não tem essa preocupação logo no início, pois ele escreve para o mundo ocidental. Portanto, não tinha essa preocupação em demonstrar, já no início do seu evangelho, essa descendência. Após essa descrição dos ascendentes de Jesus, os dois evangelistas seguem ali muito parecidos. Para Mateus, sempre mantém uma preocupação em fazer com que Jesus atenda a tudo que estava prescrito nas profecias e que falavam da vinda do Messias. Vejamos como Lucas trata desde o início do Evangelho e vejamos como ele escreve para o excelentíssimo Senhor Teófilo. Afinal de contas, como a gente começou aqui nosso bate-papo, né? O Evangelho de Lucas, ele é um apanhado de tudo que ele colhe das pessoas, que ele vai ouvindo e depois ele vai fazendo uma descrição ali numa certa cronologia, mais ou menos numa certa cronologia, de acordo com aquilo que ele vai ouvindo das pessoas que tiveram ali juntos do mestre, né? Então temos o nascimento de João Batista, que seria o precursor, né? Aquele que haveria de vir endireitar os caminhos, preparar os caminhos. O Elias, segundo as profecias, né? A preocupação, né? O Elias que deveria vir de primeiro, né? Que também já foi estudado aqui pela gente, né? Temos o nascimento de Jesus, o louvor dos anjos, o testemunho dos pastores, que também já estudamos aqui, a apresentação de Jesus no templo, o retorno a Nazaré, a primeira Páscoa, Jesus no templo, o encontro com João Batista e o mergulho de Jesus no Jordão. E aqui o primeiro fato interessante. Somente agora o evangelista Lucas apresenta os ascendentes de Jesus. Só nesse momento ele fala da origem, da descendência de Jesus. É só após toda essa introdução, que para nós ocidentais é perfeita, né? Ela mostra todo um encaminhamento ali, desde o nascimento, um encaminhamento que o nascimento, na verdade, vai ser colocado agora, mas todo um trajeto, né? Que agora o nosso evangelista Lucas acha que é producente ele colocar a descendência, falar um pouco sobre essa descendência. Voltando para Lucas e Mateus, aqui eles andam mais ou menos juntos depois dessa apresentação da descendência ali por Lucas, né? E ali a gente vê a tentação do deserto, que também já foi estudada aqui, eu assisti, inclusive, foi muito bom, né? O estudo sobre a tentação no deserto. O início da proclamação do reino pela Galileia. E aqui a gente tem um diferencial extremamente importante. Aqui a gente define claramente Mateus como escrevendo para os judeus e Lucas fazendo um apanhado cronológico dos eventos, colocando uma certa cronologia, numa certa cadência de estudo, né? A visita de Nazaré é a leitura do profeta Isaías, que fala da vinda do Messias, que aqui é colocada pelo evangelista Lucas, e que Mateus aqui não apresenta no seu evangelho. Lógico, ele ainda não tinha sido escolhido, né? Ele ainda não era um dos apóstolos, né? Então ele não tinha vivenciado esse momento, e possivelmente por isso ele não faz um relato assim tão preciso neste momento sobre essa visita a Nazaré e a leitura ali sobre a primeira leitura ali de Isaías, né, que ele faz ali na sinagoga no sábado. A cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, que é o primeiro sinal da possível presença do Messias entre nós. Isso também muito bem relatado por Lucas, e que também a gente já estudou aqui, né? A cura da sogra de Simão Pedro, a oração e a peregrinação na Galileia, os primeiros 4 discípulos. E, finalmente, chegando ao tema que nós vamos começar hoje, que nós vamos aqui hoje abrir o nosso estudo. Então, a gente viu como cada um dos 2 evangelistas caminhou, e percebemos aqui que o nosso irmão Lucas, ele ouviu muita gente, e ele
fez mais ou menos um esquema cronológico, né, até chegar a essa perícope. Porém, Mateus aqui, ele tem uma diferencinha. E é importante a gente tocar nesse assunto, porque essa perícope que nós vamos estudar hoje, que é a cura do leproso, ela aparece antes do Sermão do Monte, que Mateus coloca no seu evangelho. E Lucas, ele só vai falar do Sermão do Monte lá para frente, bem mais lá para frente. Então, a cura de um leproso, conforme o Emmanuel já leu, ela está em Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 a 16, é colocada por Mateus no capítulo 8, depois do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. Ele coloca no capítulo 8, versículos de 1 a 4, ou seja, logo na sequência, e Marcos no capítulo 1, de versículos de 40 a 45. Aqui nesse ponto temos uma diferença entre o Evangelho de Mateus e de Lucas, que vale muito a pena a gente fazer algumas observações. E eu gostaria de fazer essas observações com vocês, porque elas vão nos ajudar a entender um pouco mais de algumas atitudes ali do nosso irmão ali, que se encontrava ali acometido pela lepra. Então, alguns atos, algumas atitudes, elas só podem ser compreendidas se a gente estudar em conjunto com o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus. A gente não pode esquecer que toda a perícope que aparece nos 3 sinópticos, como é o caso aqui, está sendo citada pelos 3 evangelistas, ela é uma perícope importante, ela chamou a atenção dos 3 evangelistas, tá? E é importante a gente ver como cada um coloca, como cada um contextualiza isso dentro do seu estudo, para que a gente possa ali entender com profundidade, senão a gente pode aí descuidadamente descascar a banana, jogar fora a banana e ficar com a casca, né? Então, a gente tem que realmente procurar ver os fatos que antecedem essa perícope para a gente poder realmente tirar o feeling, estar bem preparadinho ali para aquilo que a gente vai ali receber de informações. Aqui nesse ponto, tem uma diferença entre o Evangelho de Mateus e Lucas, como eu já falei, que vale muito a pena. Mateus apresenta no seu Evangelho, antes dessa cura do leproso, os capítulos 5, 6 e 7, que são chamados de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. Esses capítulos são de suma importância. Eles são tão importantes, gente, que o Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente 85% do Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esses capítulos são tão importantes, gente, que Muhammad Gandhi uma vez falou para nós, né, que se todos os livros todos os livros se perdessem e sobrasse apenas um compêndio com o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nada viria perdido. E é verdade, gente, realmente isso é tão profundo que Kardec, percebendo a profundidade disso, ele estabelece ali como base no Evangelho segundo o Espiritismo, mais de 80% é baseado no Sermão do Monte. Ele é praticamente todo ali sedimentado no Sermão do Monte. Importante. Oi. E lembrando que o Mahatma Gandhi nem era cristão, né? Ele era hindu, e ele reconhecia a importância, né, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é de extrema importância, sabe, gente? Vou até aproveitar que a gente tem um tempinho ainda. Se você pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo está todo rabiscado, tá? Eu vou dar apenas uma ideia geral. Por exemplo, capítulo 1, não vim destruir a lei, tá? Em 5,17. Bem-aventurados os aflitos, 5,4. Se você pegar bem-aventurados os pobres de espírito, 5,3. Bem-aventurados os que têm puro coração, 5,8. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, 5,5 e 5,9. Bem-aventurados os que são misericordiosos, 5,7. Amar ao próximo como a si mesmo, 5,6. Amai os vossos inimigos, 5,43. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, 6,3. Honrai vosso pai e vossa mãe, 5,30. Fora da caridade não há salvação, 7,21. Não se pode servir a Deus a mamão, 6,19. Sede perfeitos, 5,48. E assim vai. Praticamente todo o restante do Evangelho segundo o Espiritismo está dentro do Sermão do Monte. De tão importante que era, Kardec
estabeleceu ali um estudo criterioso. Lógico que Kardec inverte a ordem ali do Sermão do Monte, elencada por Mateus, mas com um fim didático. E que nesse momento, gente, vocês me desculpem, mas o nosso tempo é um pouco limitado, para a gente ali apresentar os 4 primeiros capítulos, para que depois ele chegasse no 5º capítulo, que é o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e é o que é mais importante para nós nesse momento, por isso ele é o segundo maior capítulo, só perde para o de Preces, né? Que ele fala exatamente sobre as causas das nossas aflições, né? Então, causas anteriores, as causas atuais e as nossas escolhas como espíritos imortais. Então, é um capítulo lindíssimo, muito belo. Mas não é o nosso mote nesse momento. Peço desculpas, né, por esse parênteses, mas vamos voltar, então, para dentro do nosso estudo, né? Importantíssimo aqui é saber que possivelmente esse sermão tenha sido repetido por Jesus em diversas ocasiões. Porém, o que ocorre é que, para Mateus, ele reúne aí uma narrativa um pouco diferente, né? Como a gente vê ali no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Mateus teve uma experiência muito, muito pontual ali. E aquilo marcou de uma determinada maneira que quando ele ouve aquilo, ele assimila aquilo de uma maneira tão bela que a composição do capítulo 5, 6 e 7 é como se fosse, vamos dizer assim, é um resumo daquilo que Jesus vai viver. Porque o evangelho de Jesus não são palavras, ele viveu o seu evangelho. O evangelho de Jesus foi vivido por ele. É muito bonito, né? Mas acredito que, para melhor entender o que vamos estudar na cura de um leproso, devemos, mesmo que de maneira muito superficial, estudar um pouco do Sermão do Monte. Isso, com certeza, nos dará mais sustentação na compreensão do contexto que essa narrativa acontece. Eu não vou me aprofundar nada, eu vou apenas fazer aqui um arcabouço básico dessa informação, para a gente poder entender um pouco da visão ali da nossa perícope, como que aquele irmão que ele era um leproso e que ele deve ter escutado esse Sermão do Monte em algum momento, porque o evangelista Mateus, ele traz essa perícope de uma maneira um pouquinho diferente. Se vocês forem olhar ali no capítulo 8, ele diz que depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiam, e então este personagem aparece, ou seja, Mateus coloca ele de uma maneira que ele vá atender os âmbitos também dos judeus. Como Lucas coloca ele de uma maneira que atende para nós ocidentais, depois daquela apresentação em que ele lê ali na sinagoga de Cafarnaum, ali Isaías contando sobre a vinda do Messias, já profetizado por Isaías, e fazendo ali a cura, né, fazendo uma cura ali, que é o primeiro dos sinais, né, da presença do Messias entre nós. Então, vocês veem que há pequenas diferenças, e eu queria trazer essa parte de Mateus, porque aqui no nosso estudo, com certeza, muitos de nós somos ocidentais, mas muitos de nós aqui viemos e temos as nossas ali no judaísmo. Então, atender essa raiz é muito importante. Se Mateus tinha todo esse trabalho, por que a gente vai abrir mão dele? Com certeza, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada, mesmo que seja um pouco superficial. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, Mateus, capítulos 5, 6 e 7, estão divididos em 4 grandes discursos. O primeiro discurso, as bem-aventuranças, que vai de Mateus 5:3 a 5:16. O segundo discurso, a relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga, 5:17 a 5:48. Lembram aquele ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem e vos perseguem, para que sejais chamados filho de vosso Pai, que faz com que seu sol nasça sobre injustos e justos, e a chuva caia sobre justos e injustos. E segue, eu não vou aqui seguir essa perícope, porque, na verdade, isso vai ser objeto de estudo mais lá para frente. Mas só para a gente se colocar, né? O terceiro discurso, que vem logo após, são as instruções práticas para a conduta no reino, né? 6:1 até 7:12. E, por final, o quarto discurso, o desafio para a vida de dedicação, que vai de Mateus 7:13 a 7:27. São discursos dirigidos às massas,
às turbas e aos seus discípulos que ali se encontravam. Os sermões, ou os discursos, se compõem de máximas e instruções de tão elevada qualidade que têm sido lembradas e estudados há séculos, inclusive o nosso irmão Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, dedica mais de 80% do seu Evangelho para o estudo do Sermão do Monte. O texto de Mateus é extenso e detalhado, enquanto o evangelista Lucas, então, nomeando como discurso inaugural, que veremos e estudaremos mais adiante, né? Lucas ali apresenta, né, esse sermão nos capítulos que vão, no capítulo 6, nos versículos de 20 a 23. E Lucas trata de uma maneira bem concisa o Sermão do Monte. Ele trata só 4 bem-aventuranças, né? Então, experiência de cada um, o que cada um ali colheu das suas experiências e o que cada um ali apresenta nos seus evangelhos. Por isso que a gente sempre deve estudar sempre os 2 juntos, ou os 3 evangelistas juntos, como é o caso aqui da nossa perícope, que foi citada pelos 3 evangelistas. Então, ver como cada um deles ali apresenta isso é fantástico, é muito importante para a gente poder entender bem, né? Porque é um monte, né? Acredito que Jesus teria a intenção de assinalar um marco ou um simbolismo inicial na sua pregação, posicionando-se em um ponto mais alto para que todos prestassem a devida atenção ao seu discurso. A dona Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, perispírito de Amélia Rodrigues e psicografia de Divaldo Pereira Franco, no item 3, ela tem um trecho muito interessante sobre o monte, e o item 3 tem como tema o excelso canto. E ela coloca o seguinte: a montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem, que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo do homem que sobe, conduzindo os homens por sobre as escarpas até o seio de Deus. A montanha também é destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço da jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. Bonita, né, a descrição que a Amélia Rodrigues faz sobre o monte, né? Eu achei importante a gente colocar isso, né? Porque Sermão do Monte, né? Então, por que esse monte? Por que a elevação, né? E a Amélia Rodrigues, nossa, realmente pela psicografia de Divaldo Pereira Franco nos dá uma ideia assim muito bonita, né, da elevação e dele depois descer nos apoiando, nos dando a mão, né, nos conduzindo, né? De uma forma bem poética, né? Sim, é lindíssimo, né? Uma poesia de alto nível, de altíssimo nível, né? A Amélia Rodrigues é muito linda. O discurso de Mateus, o Sermão do Monte, termina com a reação das turbas, né? 7:28 e 7:29. E isso eu acho importante, porque é aqui que a gente vai pegar o conceito de Mateus para a gente entender essa perícope que a gente vai trabalhar. E ali aparece o seguinte, 7:28. E sucedeu que, concluindo Jesus esse discurso, as turbas estavam maravilhadas, impressionadas, surpreendidas, espantadas, né, com o seu ensino, pois estava ensinando a eles com quem tem autoridade. Aquilo que a gente também estuda na doutrina espírita, a autoridade moral, né? Moral. Não como os escribas deles, e não como os aspectos exteriores de uma fé vazia, que se preocupava apenas com as aparências, e como entender as exigências prescritas na lei, sem uma proposta de mudança de conduta, de mudança de hábitos, de prática de amor e de caridade. Percebem que quem ouviu um discurso como esse ali, realmente teve ali no seu coração completamente assim, preenchido, completamente claro. Aquele que fala é o Messias esperado. Aquele que fala, ele tem o poder moral, moralizante, que as suas palavras fazem que no coração daqueles que estão ali escutando tenham a perfeita certeza. Aquela fé realmente que Emmanuel ali coloca na pergunta 345, quando perguntam o que ele entende por fé no livro Consolador, né? Que essa certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa todos
os limites das crenças religiosas. Fé é dizer que eu não creio, mas que eu sei. E vendo aquilo, depois daquela expressão ali no monte, é algo assim que não tem como a gente querer ali, não dizer assim, não construiu no meu coração, eu não vejo ali o Messias. É o Messias esperado, né? Então vejamos como Mateus, Marcos e Lucas tratam essa nossa perícope de hoje. Agora, depois que a gente estabeleceu esse ponto, a gente pode começar a entrar e estudar. Por favor, Emmanuel. O Daniel aqui, o Daniel Rosa de Assis, ele colocou algo bem interessante que encaixa com essa questão aí, né, do ver Jesus, né, no monte e ter a certeza de que era o Messias. Ele disse que a fé, sendo uma virtude eminentemente curativa, foi a mesma que Lívia, então esposa do senador Públio, intercedeu a filha Flávia. Aí ele fala: no que a mulher exerce e que Jesus cura leproso por sua vontade, né? E ele vem falar que a mesma fé lá, né, da Lívia também corresponde à mesma fé do leproso, né? Nesse momento que ele tem o encontro com Jesus, depois que Jesus desce do monte, né? É uma colocação bem interessante do nosso irmão Daniel. Se ele lembra ali nesse mesmo livro que ele está citando, nós temos ali o senador romano, que naquela época, hoje Emmanuel, mas naquela época Públio Lentulus, né? E Públio Lentulus foi ali àquela cidade, né? A cidade ali que ele se encontrava, eles estavam ali realmente na busca pela cura da sua filha, que estava ali acometida pela lepra. E a pedido, né, de Lívia, né, a rogativa de Lívia, foi atendido, tanto que a filha de Públio, ela foi curada. E Públio teve contato com Jesus. E Jesus, como sempre, né, Jesus sempre nos convida, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Veja o verbo, aquele que quiser, está no seu querer. E o que ele fala? Vocês lembram o que ele fala para Públio ali, quando ele está conversando com Públio, que ali Públio tem aquele momento que, nossa, deve ter sido um momento maravilhoso, né? E o que Jesus fala para Públio? Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a 1000 anos. Porém, o coração do nosso senador romano ainda era um coração muito duro. Era um coração naquela parábola que nós sempre estudamos, que é a parábola do semeador, é um coração ainda estrada. Era um coração estrada ainda. A semente do evangelho caiu ali, mas serviu apenas de alimento para as aves do céu, porque mesmo caindo na estrada, ela ainda serve de alimento para as aves do céu. Aquele momento de Públio, o coração deles ainda era muito duro para receber a semente do evangelho. Mas estava no seu querer. Se quiseres, pode seguir-me agora ou daqui a 1000 anos. O nosso irmão ali, Públio, com certeza, e por isso que eu acho interessante, né, que quando ele se apresenta, ele sempre se apresenta com aquela toga, né, do senador romano, porque foi algo que deve ter ficado muito marcado, penso eu, né, eu não posso fazer uma análise da pessoa Emmanuel, quem seria eu para fazer isso, né? Mas pela forma como ele se apresenta, é algo que deve ter ficado muito marcado, né? A oportunidade que ele ali deixou passar. Muito bonito, Daniel, a tua colocação. Obrigado por ter a gente recordado isso, porque a gente pôde aí caminhar um pouco mais nesse entendimento. É realmente uma parte do livro muito bonita. Muito obrigado por ter colocado. Mas a gente dando sequência, né? A gente vai agora entrar realmente no estudo que a gente se propõe na noite de hoje, que é essa perícope, né? A cura de um leproso. Eu vou fazer a leitura dela por Mateus, porque a perícope já foi lida aqui pelo Emmanuel em Lucas. Então, eu vou fazer por Mateus para que a gente possa ali juntos, a gente ver as pequenas diferenças entre uma e outra e a gente entender um pouco melhor o que está se passando. Mateus coloca no capítulo 8, no versículo 1. Depois que desceu do monte, muitas turbas. O que é turbas? Né? Multidão em balbúrdia, né? A gente vê no Evangelho muitas vezes essa expressão multidão, turbas. Elas são sinônimos? Mais ou menos. Não são assim totalmente sinônimos, tá? A multidão, as turbas,
elas normalmente poderiam ser traduzidas como a multidão em balbúrdia. Tinham pessoas ali gritando, tinham pessoas chorando, tinham pessoas aclamando, tinham pessoas pedindo coisas, e tinham também pessoas ali no meio que, pela sua ignorância, no sentido não pejorativo da palavra, mas daqueles que estavam ali defendendo os seus interesses pessoais, ali defendendo as suas posses momentâneas, o seu poder temporal, ali como certos adversários momentâneos. E isso faz parte das turbas. Mais próximos de Jesus estariam os seus discípulos. Ali um pouco mais afastados, aqueles que se comprometem um pouquinho mais, que estão ali observando, e já um pouco mais afastados, aqueles que estão ainda caminhando um pouco mais na retaguarda. Mas isso compõe toda a turba. Já a multidão, quando o termo multidão é utilizado, esse adversário, ele praticamente não está mais junto das outras pessoas. Ele normalmente já está mais afastado. A gente pode ter uma ideia, assim, eu gosto de trazer isso para o nosso dia de hoje, é como se a gente fizesse um comício de um político. Antes do político subir no palco, né, aquelas turbas ali. Ali tem os contrários, os a favor, aqueles gritando palavras de ordem. Tá uma bagunça generalizada, uma balbúrdia. Quando o político sobe, aqueles que são mais próximos, que seriam os discípulos dele, fecham um cordão ali mais próximo. Aqueles que têm um pouco mais de intimidade, que gostam mais das palavras, formam um grupo que está logo após esses discípulos. E mais afastado ficam aqueles que agora são os que seriam os adversários, aqueles que ficam gritando palavras de ordem, que ficam ali impedindo, às vezes, das pessoas se aproximarem. É mais ou menos nesse esquema que a gente pode imaginar a multidão. A multidão estaria mais ou menos dentro desse esquema, né? Então, depois que desceu do monte, muitas turbas, essa multidão em barbúdia, o seguiam. Indo para o item 8.2. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava. O que é reverenciar? Se prostrava, se lançava ao chão, rosto em terra, em postura de súplica, e dizendo: se quiserdes, pode purificar-me, pode limpar-me. Após ouvir o discurso do Sermão do Monte, esse nosso irmão leproso, da narrativa, Hanseníase, né, da narrativa, tem agora no seu íntimo atendido a todas as expectativas que ele bem conhecia das profecias de Isaías 61 e de Lucas, que foi colocado no nosso evangelho, que nós já até conversamos um pouco aqui, no capítulo 4, no versículo 18, sobre a vinda do Messias. Ele tinha ouvido aquele sermão e aquilo, como eu comentei, aquilo entrou no coração dele, aquilo, de certa maneira, ele como um judeu ali, portador da hanseníase, leproso, ele tinha certeza absoluta, trata-se do Messias. Esse é o Messias. Esse é o Messias tão aguardado. Esse é o ungido. Esse é o Filho de Deus vivo. Tinha ele agora profundo sentimento íntimo de confiança e fé. Via em Jesus aquele que se encontrava diante dele, o Messias tão aguardado. Sua fé ardente, aquela confiança que eu já citei aqui da pergunta 354 do Consolador, e que também o nosso irmão Daniel fez um comentário muito bacana, que a gente comentou, né? Associada a um forte desejo de obter a cura, fazia com que ele se prostrasse rosto em terra frente a Jesus. Via em Jesus a salvação tão aguardada, o Messias. Temos aqui uma análise que eu acho muito importante que a gente faça, né? Porque, pela ótica de Mateus, nenhum judeu colocaria-se rosto em terra para ninguém, a não ser para o Deus único. Nenhum judeu faria uma coisa dessa, a não ser para o Deus único e a não ser para o Messias, o Filho de Deus, que ele via, entendendo aqui, lógico, o Filho de Deus no seu sentido estrito sensu, né? E esse homem, ele tinha essa certeza, e por isso ele se prostra rosto em terra, ele se coloca de joelhos. Um judeu jamais faria isso, a não ser para o Deus único, né? Para ele se prostrar ali, colocar rosto em terra, ele tinha total, plena e absoluta certeza no coração dele que ele estava realmente de frente do Messias tão esperado.
estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, continuando na nossa perícope, né? Estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E aqui uma coisa interessante de a gente analisar, estendendo a mão. A mão. Nossa, que passagem linda, né? Ele estende a mão, né? Para a gente compreender melhor essa palavra mão, nós podemos utilizar os recursos que a doutrina espírita nos oferece através de Francisco Cândido Xavier, solicitando a ajuda do nosso irmão Emmanuel, né? E em Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, no item 37, ele nos apresenta o seguinte: reparemos nossas mãos. Eu vou pedir aqui licença para a gente ler, porque realmente é algo assim que só Emmanuel realmente que poderia nos trazer assim, com tanta contundência, a palavra mão. Que lindo, né? Quando a gente ouve, assim, é uma coisa que eu aprendi com o Saulo, e a gente faz o NEP Emmanuel exatamente nesse sentido, né? E que a gente aprende ali com o Saulo, como o nosso irmão Emmanuel, ele consegue tirar de uma palavra, ele consegue abrir um arcabouço de informações que preenche o nosso coração e que traz um entendimento do Evangelho que a gente sozinho dificilmente conseguiria chegar até lá. Graças à psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nós temos grande parte do Evangelho, eu diria que uma boa parte do Evangelho foi comentada por Emmanuel, e que, graças à doutrina espírita, o Consolador Prometido, nós podemos aqui utilizar desse arcabouço nos nossos estudos, para que a gente possa realmente compreender o significado e a importância dessas palavras. Emmanuel vai falar sobre a mão. Reparemos nossas mãos. Item 37 do livro Palavras de Vida Eterna. E Mateus, ele trabalha sobre a perícope de Mateus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência, da indústria, que asseguram o conforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas, pensemos também nas mãos que se estendem às sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em formas de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesma, em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, e por isso ele estica as mãos, estendendo-a no auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, e para mostrarmos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como quem, descerrando o coração, pleno de amor, à humanidade inteira. Veja que lindo, né? Quantas coisas boas nós podemos fazer com as mãos, né? É lindo, né? Esse tema mãos também, ele é muito bem estudado
a gente pode até compreender o uso da mão. Tem um livro que eu me esqueci agora, gente. Eu vou pular essa parte. Quando eu lembrar o nome do livro, eu volto a tocar nesse assunto. É da dona Ivone Amaral Pereira. Eu esqueci o nome do livro. Emmanuel, qual é o principal livro da Ivone Amaral Pereira? É o livro Memórias de um Suicida. Em Memórias de um Suicida, nós temos ali a dona Ivone Amaral Pereira. Ela conta a história de uma pessoa ali, é narrada a história, né, de uma pessoa que mata por estrangulamento, né, uma outra pessoa, e na pátria espiritual, ali na erraticidade, ela olha para as mãos dela e vê o sangue das pessoas na mão, e a pessoa plasma, né, no seu perispírito que ela não queria ter mais as mãos, né, e ela nasce, ela reencarna sem as mãos. E aí ela aprende o valor, que aqui o Cristo aqui é apresentado por Emmanuel, esse valor das mãos. E aí ela começa a construir na sua própria cabeça como seria importante ela ter as mãos para ajudar as pessoas, para amparar as pessoas, para ajudar os enfermos, levantar as almas caídas, e ela retorna à pátria espiritual. E quando ela retorna à pátria espiritual, ela se vê ali com as suas mãos. A importância das mãos, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem apresentada, e eu quis aqui trazer isso porque eu acho importante, porque Jesus estende as mãos para nos amparar, para nos levantar, para nos apoiar. Então, a palavra mão, ela é muito importante nessa perícope que a gente está estudando. Uma segunda palavra importante é tocar. Nossa, esse tocar a gente só vai conseguir compreender frente a esse trabalho que eu trabalhei, que eu coloquei aqui, que é o estudo a apresentação do Evangelho a partir de Mateus, a apresentação do Evangelho para o povo judeu. E para isso que eu fiz todo vamos dizer assim, essa estrutura, para a gente poder chegar aqui e entender um pouco melhor esse tocar. Tocar em um leproso era algo extremamente incomum. Um leproso era uma pessoa totalmente excluída do convívio social em todos os sentidos, inclusive no familiar. Na linguagem da época, ele era um maldito. No Levítico, nos capítulos 13 e 14, Moisés descreve como os sacerdotes deveriam tratar quando do conhecimento da presença de um leproso. Um leproso, na época de Jesus, era alguém que deveria carregar consigo uma sineta, que deveria tocar e falar bem alto, tocando a sineta, leproso, leproso, quando se aproximava de alguma aldeia ou lugar para que as pessoas saíssem do seu caminho. Tudo que um leproso tocasse tornar-se-ia impuro para a sociedade em que Jesus vivia. O contato de uma pessoa com um leproso a tornaria impura, e os processos de purificação eram extremamente difíceis. Enquanto essa pessoa não conseguisse novamente obter essa pureza, ela era excluída de todas as atividades e de todo o contato social. Aqui é interessante um ponto que a gente pode até aproximar um pouco sobre esse tocar em um leproso, ou tocar em uma pessoa caída, que possivelmente possa estar morta. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Eu ia comentar agora, eu ia falar da parábola do bom samaritano, que o sacerdote não passa por perto do homem caído, né? Ele está descendo de Jerusalém para Jericó, e ele vê ali uma pessoa caída, e ele passa ao largo. Passar ao largo, gente, é a linguagem da época, tá? Ao largo seriam 2 côvados, né? O côvado é a medida desse ossinho até esse ossinho, dá aproximadamente 45 centímetros. Passar ao largo significa passar a 2 côvados, a mais de 90 centímetros. Tudo era muito bem descrito, tá? Isso está tudo lá no Levítico, né? E, às vezes, as pessoas, quando fazem essa análise da parábola, ali a parábola do bom samaritano, quando vem ali o sacerdote passando e não dando a mínima, é que tocar, e se aquela pessoa tivesse morta, ele se tornaria impuro. E ele era um sacerdote, ele tinha acabado o culto ali no templo, e ele estava indo para Jericó, que possivelmente ele ali tinha a sua casa de veraneio ali em Jericó, e ele ia passar ali uma semana, e depois ele ia retornar ali para
Jerusalém, onde ele ia ter os seus trabalhos no templo. Só que ele só poderia retornar para Jerusalém se ele tivesse puro. E se ele tocasse e aquela pessoa tivesse morta? Ele teria se tornado impuro. Ele ia ter um trabalhão, gente. Se vocês derem uma olhada depois no Levítico, você ia ver que realmente é um trabalho assim, banho de água lustral, um monte de ervas, fazer sacrifícios. Oi, Era Eduardo. Enorme, né? É um processo tão complexo que está em Levítico, no capítulo 14. E vai do versículo 1 até o versículo 57. Veja só como é. Só esses 57 versículos do capítulo Para 14 falar da purificação. explicando como é o ritual de purificação, para o leproso ser restabelecido ao convívio social. Olha, é realmente muito longo, né? E tinha um detalhe, e só 2 pessoas poderiam fazer isso. Ou o sumo sacerdote ou o Messias. Exatamente. Só 2 pessoas tinham essa condição. O fato de Jesus tocar em um leproso, e até mesmo desse leproso se aproximar de Jesus, era algo já extremamente surpreendente e extraordinário. Nenhum sacerdote se permitiria essa aproximação e nunca tocaria num leproso. Jamais. Isso não aconteceria. Esse toque é um sinal patente, é um sinal claro que Jesus estava oferecendo às turbas e aos seus discípulos, aos fariseus e aos escribas, da presença do Cristo entre nós. Era uma das profecias, era uma das coisas, era um dos sinais que o Cristo deveria oferecer ali quando ele estivesse na presença de nós. A cura de um leproso, o restabelecimento de um paralítico, fazendo um paralítico andar, a cura de um cego e a ressurreição dos mortos. Deixemos essa palavra ressurreição para a gente estudar mais lá para frente, senão a gente não consegue terminar a nossa perícope de hoje. A gente pode aqui apenas ficar nesse sentido no sentido mais espiritual, né, vamos dizer assim, da palavra ressurreição, naquele sentido de que trazer novamente à vida aquele que não havia ainda completamente se desligado do corpo físico, como a doutrina espírita nos ensina. Então, esses eram sinais claros da presença do Messias entre nós. Tocar um leproso e ali permitir a aproximação de um leproso, só o Messias. Só o Messias é que permitiria, que estaria aberto a isso, né? Conforme a lei mosaica nos trazia nas profecias, reportado já aqui e estudado em Lucas 4,16, a profecia do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e por causa disso me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar a libertação aos cativos, recuperação das visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar um ano novo, uma nova era, aprovada por parte do Senhor. Isso também já foi aqui estudado para a gente. Eu quis apenas lembrar que isso era um sinal claro da presença do Messias. Essa e outras, muitas outras profecias, a cura de um leproso, era um sinal que o Cristo deveria nos apresentar. Jesus, ao tocar o leproso, imediatamente a sua lepra foi purificada, foi limpa. Vemos aqui novamente a força que o puro de coração, Jesus, que age sobre toda e qualquer impureza. E aqui eu vou citar João, capítulo 1, versículo 5. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Jesus ilumina os caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o modelo e o guia da humanidade. Tudo que vocês vão viver, eu vivi e venci. Por isso, eu voltei. Eu voltei para ensinar para vocês, para mostrar para vocês como proceder, onde outrora nós erramos. Por isso, ele é nosso modelo. Todos os caminhos que vocês vão percorrer, eu já percorri. E por isso eu vim mostrar para vocês qual caminho vocês devem seguir. E por isso eu sou o caminho. Por isso eu sou o guia, aquele que guia pelo caminho. Como a gente agora conversou bastante até agora, a gente falou muito sobre o Evangelho, mas aqui nós também temos o Consolador prometido. Nós temos aqui
o arcabouço que a doutrina espírita nos oferece pela codificação de Allan Kardec. Então vamos ver o que Kardec nos apresenta para a compreensão desse acontecimento, dessa cura, desse fato ali, desse toque, dessa cura que procedeu. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta Montanhas, Kardec nos apresenta nos itens 1 a 5 o poder da fé, que resumidamente ele coloca da seguinte forma: o poder da fé. Vejamos o que Kardec diz a respeito do nosso irmão leproso e a fé que ele apresentava naquele momento, a fé de confiança plena, né? Entendendo-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, e ele não tinha essa certeza, que ele coloca assim, estendendo a mão, pede, né? Coloca ali, né? Tocou-lhe dizendo, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixa. Só que antes ele coloca ali que, se podes, você me cura. Ou seja, ele tinha certeza com quem ele estava falando. Ele tinha um diálogo de certeza ali, né? Então, é uma plena confiança, né? A fé, dá uma espécie, como Kardec nos coloca, né? Dá uma espécie de lucidez que permita que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar. E qual era a meta que ele queria alcançar? Se tornar purificado, nosso irmão ali, né? E os meios de chegar até lá. Qual eram os meios? Se aproximar do Messias, se prostrar rosto em terra e rogar para ele que pudesse lhe ajudar. De sorte que aquele que possui caminha, e ele caminhou, assim por dizer, com absoluta segurança. Ou seja, Kardec ele define todo essa perícope na expressão de fé que esse irmão ali apresentava. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ele esperou terminar o Sermão do Monte, esperou que aquilo entrasse no seu coração e cultivasse ali, aquilo ali viesse de fora para dentro, né? Expressão, né? Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, e ele compreendia e entendia frente a tudo aquilo que ele já conhecia, já tinha sido apresentado por todos os profetas, né, que já tinham falado daquilo que o Messias haveria de fazer e quem seria o Messias, né, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A verdadeira fé se conjuga à humildade. E o que ele faz quando ele se aproxima de Jesus? Prostra-se em terra, a humildade de reconhecer ali a presença do Messias. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Ninguém faz nada sozinho. Por esta razão é que os bons espíritos lhes vêm em auxílio. A cura, trata-se de um milagre, gente? Será que isso é um milagre? A gente, na época de Jesus, era um fato, assim, que para aqueles que não eram de raiz judaica, poderiam até compreender como um milagre. Mas aqueles que tinham no seu coração já o conteúdo da apresentação que foi trazido pelos profetas, viam naquilo um sinal. Muitos viam ali o sinal da presença do Messias. Então, no tempo de Jesus, para alguns poderia ser um milagre, mas para os outros era um sinal. Era a presença do Messias em nós. Então, para responder essa pergunta, né, a cura trata-se de milagre, usando os arcabouços que nós possuímos da doutrina espírita? Não. Jesus mesmo dizia, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, a cura não se trata de algo que derroga das leis de Deus. Sim, com certeza, era algo extraordinário, mas com o desenvolvimento do ser humano, nós vamos entendermos esse mecanismo que Jesus ali operava, e poderíamos realizar essas curas e muitas outras. Ele mesmo nos disse, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E graças à doutrina espírita e graças ao Consolador prometido, nós hoje compreendemos como funciona isso e temos utilizado isso graças auxiliando aos nossos irmãos necessitados. Isso é muito lindo, né? Kardec, no mesmo capítulo 19, no item 5, nos ajuda a compreender um pouco melhor escrevendo o seguinte. Isso é a respeito das curas, né?
O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí, decorre que aquele que tem um grande poder fluídico normal, junta à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem. Quero, seja purificado. Jesus não falou? Quero, seja purificado pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de um efeito da lei natural. Lindo isso, né, gente? Kardec, ele ajuda a gente a compreender essa perícope, que a gente poderia ter estudado, como a gente estudou, até um pouco antes de eu entrar aqui naquilo que a doutrina espírita nos apresenta, a gente estudou apenas com aquilo que a gente ali consegue abarcar, lendo o Evangelho e meditando, e utilizando-se, como eu utilizei, daquilo que Emmanuel vem nos apresentar. E aqui, agora, eu quis trazer para que a gente pudesse sintetizar como Kardec, ele era fantástico, né? Ele percebe todo esse arcabouço de informações e traz dentro da doutrina espírita, nos apresentando como Consolador prometido e nos elucidando algumas coisas que nós possivelmente iríamos demorar muito tempo para compreender. Como a gente agradece, né, a Kardec, aos codificadores, né, aos espíritos que ajudaram na codificação, para trazer esse arcabouço de informações tão importantes para a gente, né? É muito rico isso, né? Continuando um pouco, né? A gente pode analisar, ainda agora voltando um pouco já para... Eduardo, Oi. só para deixar, né, bem a orientação, que faltam uns 5 minutinhos para você poder Obrigado. já ir encaminhando, encerrando, né? Já, aí você já pode fazer nas suas considerações finais já para encerrar, né? Que a gente vai ter um momento de arte ainda para a gente conseguir encaixar direitinho no horário. Não, com certeza. Eu acho que boa parte da perícope a gente já estudou. A gente estudou ela já partindo do próprio Evangelho, utilizamos os recursos que a doutrina espírita nos oferece para compreender essa perícope, e eu ia colocar, a gente vai apresentar apenas o finalzinho que a gente vê e que Mateus não anota, mas que Lucas anota, em 8:4. Em seguida, Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que te sirva de testemunho. Como já vimos antes, o leproso era um maldito na linguagem da época, totalmente excluído de todo o convívio social. Caberia, então, ao sacerdote, então, verificar que esse nosso irmão agora estava livre da lepra, limpo, e reintegrá-lo ao convívio familiar e social. Caberia também ao sacerdote, perante esse testemunho de cura, e aqui é importante, abrir um inquérito e recolher junto a esse irmão todo o seu testemunho, para que ele fosse enviado ao sinédrio. Caberia ao sinédrio, perante esse testemunho e ao sinal que Jesus oferece, averiguar se realmente o Messias estava presente entre nós. Os fariseus e os escribas, então tinham a missão de procurar Jesus, de apresentar situações a Jesus, de exigir de Jesus a execução dos sinais, cura do cego, cura do paralítico, ressurreição dos mortos, sinais esses que comprovariam que ele era o Messias tão esperado. Caberia ainda aos fariseus e aos escribas, isso às vezes as pessoas não percebem, e acho bom a gente sempre ficar atento a isso, porque caberia a eles, fariseus e escribas, criar ciladas, arapucas, que só o Messias poderia prever e apresentar soluções, como, por exemplo, pagar tributos, apredejar uma adúltera. Eram ciladas que eram propositalmente colocadas para que eles pudessem ali recolher informações e ter a absoluta certeza que o Messias estava presente junto de nós. E muitas outras. Isso era atividade do Sinédrio, para que se ratificasse por toda a eternidade a presença do Messias e de seus ensinos. Jesus foi tão importante e tão forte no contexto histórico que a própria história não conseguiu abarcá-lo, separando entre antes dele e depois dele.
A gente ainda tem um finalzinho, que eu vou apenas colocar, porque a gente ainda, pelo meu cronógrafo, a gente ainda tem 4 minutos, e eu acho interessante, porque o nosso irmão Lucas, ele tem mais 2 versículos que ele termina da seguinte maneira: difundia-se ainda mais a palavra a respeito. Muitas turbas se reuniam para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, estava se retirando aos lugares ermos e orando. E fechando o nosso estudo, Jesus dava continuidade ao seu ministério. Continuava então a apresentar os sinais e a evangelizar. Sempre que podia, se recolhia aos lugares ermos para ali estabelecer a mais perfeita sintonia com os desígnios de Deus. Eu vim para não fazer a vontade daquele que me enviou. Sintonia essa que se mostrava sempre presente em todos os ensinos. Seus ensinos, agora mostrando esse carinho de Deus com os seus filhos, a proximidade de um Abba, de um papai, porque Jesus nos apresenta a Deus como papai, que cuida e zela pela educação dos seus filhos, um pai amoroso. Enfim, tudo que nos levará um dia a nos aproximarmos dele. Queria agradecer a todos vocês que ofereceram o seu tempo, que ofereceram essa oportunidade de a gente, apesar de ter sido mais um monólogo, né, porque praticamente muito eu mesmo falei, mas pelo ouvido de vocês, pela oportunidade de a gente aqui compartilhar um pouco daquilo que o Evangelho trouxe para os nossos corações. O Evangelho no meu coração, ele me trouxe muita felicidade. E eu me sinto honrado e me sinto plenamente, assim, pronto para compartilhar com todos essa felicidade que o Evangelho trouxe no meu coração. Então, eu queria compartilhar com vocês, queria aproveitar esse momento que eu terminei como um Abba, como um papai. Um feliz Dia dos Pais para todos amanhã, lembrando do nosso Pai Criador, o nosso Pai que nos ama profundamente, como o próprio Jesus nos disse, né? Quem dentre vós, se seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Quem dentre vós, se seu filho lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sois homens maus e sabeis das coisas boas aos vossos filhos, que dirá Deus, que dirá papai, sendo todo poder e bondade, o que ele pode dar para nós, né? Então, um feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para os pais e para as mães que também são pais. Um feliz dia para todos vocês. Que Deus lhes pague pelo carinho, pelo acolhimento, pelo amor, que todos aqui compartilhamos nesse banquete espiritual. Fico muito grato. Muito obrigado. Gratidão, nós que ficamos agradecidos, né? O pessoal aqui, quando a gente anunciou que estava perto de encerrar, Fatinha, que é do NEP da Federação Pernambucana, ela falou assim, já, né? Nem parece, né, Fátima, que passou, e o pessoal começou aqui, a Márcia, a Vera, né? O Daraci também foi, a Daraci começou a também concordar que as mensagens de carinho, de afeto, e aqui, Eduardo, no Nordeste, né, a gente fala painho. Painho seria esse papai, nesse pai carinhoso que nos acolhe. Então, gente, né, nós encerramos, por enquanto, essa parte. A gente agora vai para o momento de arte. Antes do momento, né, de arte, que é uma surpresa que a gente vai ver, a gente vai anunciar, né, a gente vai pedir para a Cris, que está aqui nos bastidores, trazer o cartazinho, ó, tá vendo? Do próximo encontro, que vai ser com o nosso Gustavo Gandolfi, que é lá do NEP Francisco de Assis, São Paulo, da cidade de Araraquara. E o momento de arte vai ser com a Camila Sá. Né? Então, eles vão falar, né? O Gustavo, na verdade, vai falar sobre a cura de um paralítico, dando prosseguimento à perícope do Evangelho de Lucas, aqui no NEP Honório de Abreu. E essa é a nosso cartaz da próxima semana. E agora a gente vai para o momento de arte, né? Que é uma surpresa. Vamos descobrir juntos quem é que vai estar aqui com a gente. Ó, Fernanda e Rodrigo. Olha, Fernanda Oi. E Rodrigo. Boa noite, Fernanda, Rodrigo, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ó, o Rinaldo apareceu também. Boa noite, gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tá dando para ouvir bem. Boa.
Então vamos lá, esse momento é com vocês agora. Fiquem à vontade. Antes de tudo, a gente quer oferecer especialmente para o professor Eduardo e também para todos os pais aí, né? Porque afinal amanhã é Dia dos Pais. Isso aí, pessoal. Então, em especial também para o meu pai, Luiz Marcelo, para os meus 2 avós e para todos os pais que estão assistindo e todos os pais do Brasil. Vamos dedicar as músicas para todos vocês. Então, vamos lá, a gente vai cantar a primeira música, Sonda-me, da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Leite-me até que me se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que lindo, eu amo a Aline Barros, amo as músicas dela, né? Essa música é muito profunda, porque a gente está se oferecendo para Deus para sermos instrumento, né? Instrumento essa construção de mundo de regeneração que a gente busca, e a gente pede para que Deus sonda, né, o nosso íntimo para conseguir retirar aquilo que é de bom, né? Tirar o que não é bom para deixar o que é bom para a gente expressar para o mundo. Sim, exatamente. É isso. Podem continuar. Agora é a melhor parte. É a melhor parte que a gente vai relaxando e vai. É como fala o sono dos justos, né, Cris? Que a gente vai depois. Isso! Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos, Fernanda e Rodrigo. Lindo casal, com linda voz também, vozes. Manuzinho, gratidão por estar aqui conosco, né? Substituindo o Rinaldo. O Rinaldo agora de férias, ó, quer só curtir. Veio só para curtir mesmo, né? E semana que vem, Manuzinho continua ajudando a gente com o Gustavinho. Agora eu quero saber, eu estou curiosa para saber o que é que Eduardo achou dessa surpresa. Abre o microfone aí, Eduardo. Eu ia gente do agora. chat, beijo grande, meus amigos do chat. Foi maravilhoso, né? Lindo, né? É realmente um presente para os pais, né? Um presente, muito obrigado, realmente, só gratidão. É o que eu posso dizer, só gratidão a vocês. Realmente foi... Eles vou contar para vocês, gente, eles estavam me enrolando, porque eu perguntei 2 vezes para a Cris, perguntei para o Emmanuel, o que a gente vai ter depois, tal? Não, sabe, a gente gravou, a gente não sabe.
Foi uma surpresa muito, muito legal. Obrigado, gente. Gratidão, só isso. Gratidão de coração. E nunca deixar de agradecer aos pais, porque amanhã é o dia deles. E agradecer ao nosso papai, o nosso Abba, o nosso... Como é que fala mesmo, mano? É paizinho, né? Painho. Painho. Desculpa, obrigado. Obrigada. Meninos, podem continuar aqui, que nós somos só ouvidos, tá maravilhoso. Isso aí, então a gente vai cantar mais uma. Agora eu vou fazer a primeira voz. Força e Vitória, Padre Marcelo Rossi, composição de Eliana Ribeiro. Tá bom? Então, vamos lá. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará, porque Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. É Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Lindo, gratidão. Podemos ouvir mais uma? Podemos, tem mais uma aqui engatilhada, muito boa. Olha que bom, obrigada. Essa daqui é uma música que eu ouço desde muito pequenininha, né? A gente estava conversando aí que eu cresci ouvindo ela, então é uma música muito bonita, que é a Oração pela Família. Queremos dedicar a todas as famílias que estão assistindo. E é uma música que realmente fez parte da minha infância. Fiquei muito feliz em estar colocando ela aqui no repertório para estar cantando hoje. Sim, no caso. Qualquer coisa também. É assim? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que um homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força
Lindo, gratidão por esse momento lindo, por essa música, né? O Eduardo terminou lindamente com ABBA, e vocês trazem essa música da família, e parabéns a todos os papais, todas as pessoas que fazem o papel do pai, todas as pessoas que aparentemente se sentem sozinhas, sem um pai, mas aí a gente lembra do Abba, o pai de todos nós, que é Deus, e nenhum de nós está desamparado, nem sozinhos, ninguém está sozinho. Gratidão enorme a São Paulo, que traz essas belezas para a gente, né? Fernanda e Rodrigo, o Eduardo, o Manuzinho, mais uma vez, que tem aceitado o desafio aí, trabalhou lindamente hoje à noite, meu parceiro aí, que está de férias, mas por aqui, Fatinha, boa noite, né? Amigos todos dos estudos, que sempre está aqui no sábado, não vou poder citar o nome de todo mundo, já estamos no finalzinho, mas que todos fiquem com Deus. Uma ótima, excelente semana. Muito bom, linda noite, viu? Muito obrigada. Ô, Cris, eu só queria deixar aí para o Rodrigo e para a Fernanda, que vocês sempre levem o amor, a alegria e a felicidade que transborda de vocês dois para a humanidade. Vocês são a luz do mundo. Cure as pessoas que estão precisando de ouvir o carinho e o amor que vocês têm. A gente sente daqui essas emanações. Que o Mestre Jesus seja os vossos guias e os vossos modelos para que vocês levem muita cura mundo afora. Deus abençoe. E muita gratidão, Fernanda, gratidão ao Rodrigo. E ao meu amigo e irmão, era esse presente que eu queria dar a você e a todos os papais, e os papais também, mamães que cuidam a criar os filhos. Jesus abençoe. Manu. Obrigado, Amém. Rinaldo. Que casal mais lindo, né? Não sei se eles são irmãos ou são casados, porque até se parece, mas é um casal lindo, são lindos demais. Obrigada. Casal mesmo. Muito bom. Que Olha, bom, né? perguntaram aqui novamente, só um minutinho, semana que vem, Gustavo Gandolfi, NEP Francisco de Assis, lá da minha querida cidade, que eu ainda não conheço, mas eu ainda vou, Araraquara, São Paulo. Vai me levar, viu? Vai me levar para conhecer. Vamos. Gente, boa noite. Até próximo sábado. Gratidão. E que Deus abençoe sempre nossos bons propósitos. Assim seja. Gente, muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigado.